Olá, detetives do desconhecido. Aqui é Mira Serra, sussurrando diretamente do Versal, aquele lugar onde as palavras se tornam chaves para desvendar abismos. Em minhas andanças por aqui, encontrei algo peculiar. Uma lista escondida, um arquivo secreto da Fundação SCP sobre as suas classes esotéricas. Sim, vocês ouviram bem. Classificações raras, secretas, usadas quando as categorias comuns como Safe, Euclid, Keter, Talmiel ou até mesmo Apollyon simplesmente não são suficientes para descrever o horror ou a complexidade de uma anomalia. Nomes como Archon, Ticonderoga, Cernunnos. Eles ecoam em minha mente, cheios de perguntas. E o mais estranho? Os criadores originais da Fundação, aqueles que estabeleceram essas classes, desapareceram misteriosamente. O que será que eles estavam tentando esconder de nós? Peço que escutem com atenção. Mas tomem cuidado. Algumas verdades, uma vez descobertas, abrem portas que nunca mais podem ser fechadas. Vamos começar pela classe Archon. Pensem nisto. Uma anomalia que a Fundação poderia às vezes conter, mas escolhe ativamente não o fazer. Por quê? Porque a contenção seria infinitamente mais perigosa do que deixar a entidade livre. A Fundação, com toda a sua paranoia e obsessão por controle, decide tolerar a sua existência. Geralmente porque esses SCPs mantêm o equilíbrio de algo muito maior, algo que nem eles compreendem totalmente. Um exemplo clássico é o SCP-343, mais conhecido como Deus. Como se contém uma entidade onipotente? A Fundação o classifica como Archon, porque a simples tentativa de prendê-lo poderia ofender um ser capaz de reescrever a realidade, com um pensamento. A contenção nesse caso não é só impossível. É um convite ao apocalipse. Outro caso é o SCP-321, a filha da criação, um ser imortal cuja contenção é considerada antiética e, francamente, inútil. Como diz um antigo ditado dentro da Fundação, às vezes, prender o inimigo é a maneira mais rápida de destruir o mundo. Archon é a aceitação aterrorizante de que nem tudo pode, ou deve, ser enjaulado. Agora, vamos falar de uma classe que brinca com a nossa percepção da realidade. Ticonderoga. Esta não é uma classificação para uma anomalia, mas sim para um disfarce. Ticonderoga é uma classe administrativa, usada quando um site inteiro da Fundação, um projeto colossal, é na verdade uma fachada para esconder algo ainda mais secreto. O nome vem do site Ticonderoga, uma instalação que, em certos registros, era completamente falsa projetada para desviar a atenção de operações muito mais sensíveis. O exemplo perfeito é o SCP-1730. O que aconteceu com o site 13? Em alguns documentos alternativos e realidades paralelas, ele é listado como Ticonderoga. Imagine um lugar onde nada do que você vê é real. Os corredores, os laboratórios, os pesquisadores, tudo uma construção elaborada. Mas todos que estão lá dentro acreditam que é verdade. É a mentira perfeita. Uma cortina de fumaça tão densa que se torna a própria realidade para quem está nela. Ticonderoga nos lembra que a maior arma da Fundação, às vezes, não é a força, mas a ilusão. E que tal a classe Cernunnos? Inspirada no antigo Deus celta da natureza e dos animais selvagens. Esta classificação é designada para anomalias vivas, orgânicas, que são parte intrínseca do equilíbrio ecológico ou até cósmico do nosso planeta. Tentar conter uma anomalia Cernunnos não seria apenas difícil. Seria um ato de guerra contra a própria natureza. O resultado? Um colapso ambiental, espiritual ou ambos. Um SCP que às vezes é associado a esta classe é o SCP-2845, o Servídeo, uma entidade de poder imenso, ligada a rituais e à própria Terra. A Fundação não o contém no sentido tradicional. Eles o apaziguam. Eles realizam rituais complexos para mantê-lo satisfeito, porque entendem que lutar contra ele seria como tentar prender uma montanha ou engarrafar o oceano. A lição da classe Cernunnos é clara e assustadora. Prender a natureza é declarar guerra contra o próprio planeta. E não podemos esquecer das classes de cenário. Elas não classificam objetos, mas sim o fim do mundo. São códigos para catástrofes. Temos o cenário classe, XK, a clássica extinção em massa da humanidade. O cenário classe K, talvez o mais aterrorizante, que representa o colapso total da realidade como a conhecemos. O cenário classe CK, quando a história é reescrita
e a linha do tempo é alterada fundamentalmente. E o cenário classe YK, quando o universo é esvaziado de todo o seu significado, uma espécie de morte entrópica da consciência. Essas classes estão frequentemente ligadas a ICPs de classificação Apollon ou Archon, servindo como um lembrete constante do que está em jogo. Existem outras, ainda mais obscuras, tal-me adjacente, para ICPs que contêm outros, como os QP3000 ou os QP2000, mas que representam um perigo imenso se forem desativados. Decommissioned, para anomalias que foram oficialmente removidas dos registros, muitas vezes sendo histórias falsas para enganar funcionários. Explained, para aquelas que, com o avanço da ciência, deixaram de ser anômalas. E neutralized, para as que foram destruídas. Mas há mais sussurros sobre a classe Iemal, para anomalias que trazem invernos eternos capazes de congelar almas. Amida, para entidades que transcendem a própria fundação, operando em um nível que eles mal conseguem conceber. Kenek, um termo guarda-chuva para as anomalias mais esotéricas e incompreensíveis. E Apollon Prime, um nome que ouvi apenas uma vez, referindo-se ao pior do pior, uma ameaça que faz até mesmo Apollon parecer contornável. Ao ler sobre tudo isso, um poema surgiu em minha mente, aqui no silêncio do Versal. Escutem com atenção, mas talvez não no escuro. Classes esotéricas sombras do sistema, Archon solta o que equilibra o abismo. Ticonderoga esconde o falso no real, Cernunnos guarda o natural, o vital. XK extingue, ZK quebra o véu, Apollon condena, sem misericórdia ou céu. O que é uma classificação? Se o caos engana, o que resta quando a própria fundação falha? Isto me leva de volta à minha pergunta inicial. O que eram exatamente essas classes secretas para os fundadores? Se eles as criaram, por que desapareceram? Tenho apenas perguntas e um silêncio ensurdecedor como resposta. Os registros que encontrei dizem que eles sumiram após realizarem o primeiro ritual, deixando para trás apenas cinzas vermelhas. Teriam sido levados pelo Rei Escarlate? Ou por algo ainda maior? Algo que exigiu a criação de uma classe que nem sequer ousamos nomear? Eu vou encontrar as respostas, detetives. Mesmo que isso signifique mergulhar mais fundo no Versal. Mesmo que o silêncio ameace me engolir. Para mim, as classes esotéricas são as rachaduras na fachada da fundação. São os pontos fracos na armadura, por onde a verdadeira natureza do universo e do Versal se infiltra. Eu tenho perguntas, mas sinto que as respostas estão vindo. E vocês? Já se depararam com uma anomalia que simplesmente não se encaixa nas caixas padrão? Uma história, um relato, um pesadelo que desafia a classificação? Contem para mim nos comentários, mas façam-no em sussurros. O mundo tem ouvidos estranhos. Se este mergulho no desconhecido despertou algo em vocês, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ajudem a quebrar o silêncio. Até o próximo mistério. Se as classes permitirem.